Fala aí, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza por aí? Vamos lá, hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Vamos nos preparar aí para amanhã, né? Para o pregão de amanhã, segunda-feira. Então, vamos avançar aí na nossa caminhada aí em busca, né, de bons resultados na Bolsa de Valores. E eu vou trazer para vocês aqui a análise no gráfico semanal. Vamos falar de IBOV, vamos falar de BOVA11, vamos falar de dólar, vamos falar de índice, vamos falar de Petrobras, Itaúsa, Banco Bradesco, Vale, CEMIG, Embraer, VEG e também a Klabin. E sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui a gente fala de investimento, a gente fala de ganhar dinheiro todo santo dia. E aqueles que não me conhecem, eu sou o Denner Silva, especialista em gestão financeira e invisto na Bolsa de Valores há mais de 10 anos, tá bom? Trago aqui tão somente informações educacionais, né? Esse aqui é um vídeo educacional, um vídeo voltado para aqueles que querem aprender novas técnicas de operar no mercado, principalmente swing trade, e a gente traz informações para poder de alguma forma contribuir aí com o operacional e com o resultado de vocês, tá? Não há aqui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. E como sempre começamos, né? Vamos começar com o IBOV, né? IBOV, sempre lembrando, né? Veio aqui numa lateralização anterior e essa lateralização na parte de cima, nesse retângulo aqui, que já vem praticamente desde novembro de 2023, né? Tem mais de um ano aí já essa brincadeira. Ele veio trabalhando aqui nesse range. Essa resistência aqui é um ponto onde o preço se mostrou forte em vários momentos, né? E hoje nós estamos aqui, né? Gráfico semanal. Essa semana formou esse candle branco aqui, tá vendo? Formou esse candle aqui. O que mostra esse candle? Se você for analisar pela estrutura de candles, um martelo invertido pode mostrar um movimento de alta, ok? Né? Eu enxergo isso aqui, um movimento de alta que teve uma forte força vendedora no final, tá? Então essa semana o IBOV subiu e em determinado momento a força vendedora puxou o preço para baixo. Bom, como esse candle dessa semana venceu a mínima desse último candle aqui de baixa, isso pode ser um sinal de que o IBOV possa vir fazer um movimento de retorno. Porém, esse movimento, né, ele pode ser tanto para cima, mas ele também pode, infelizmente, cair um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente lembra aqui, ó, que antes de ir para aquele retângulo lá, ele ficou nesse retângulo aqui durante um bom tempo, nessa lateralização, ou seja, é um ambiente onde o valor do IBOV já está também acostumado a ficar, tem uma forte memória de preço aqui. Bom, então nesse contexto, aí considerando as questões políticas, econômicas, ainda sem uma definição, sem algo concreto, né, a gente espera tudo. Bom, quais pontos aqui a gente considera relevantes? Primeiro é que ele bateu aqui no fundo do retângulo, ou seja, que é um suporte. Segundo, que esse preço já foi respeitado uma vez. Aqui nesse ponto aqui ele foi respeitado, tá? Então, se o preço, a memória de preço respeitar esse ponto aqui, pode ser que ele venha agora a fazer o retorno. Para que o retorno? Para continuar na lateralização, continuar andando aqui nesse retângulo, certo? Ele veio aqui até quase a 9, isso em parte foi bom, porque a média de 9 se aproximou um pouco mais do preço, o que demonstra que agora sim ele está no melhor momento de reverter o movimento para cima, tá certo? O que pode acontecer aqui? O que pode acontecer é que o preço volte a subir, né? E a partir do momento que ele subir, ele vencendo aqui, né,
essa máxima desse candle aqui, né? Aqueles que são mais corajosos, mais audaciosos, podem pensar na ponta compradora a ultrapassar essa máxima aqui, né? Aqueles que são um pouco mais conservadores podem aguardar a superação da máxima desse candle aqui, tá bom? Que está aqui na casa aqui dos 121.714. Então o movimento aqui esperado para cima, né, o que pode acontecer é que a partir da próxima semana, né, nós tenhamos aqui um movimento, pode ser um único candle, né, que venha superar esse outro candle aqui, né, ou pode ser que não, né? Esse aqui é um momento realmente de indecisão, mas tudo indica que a tendência é ele voltar para o ponto máximo aqui da lateralização, tá? Bom, para quem gosta de operar no gráfico diário, pode ser sim que no gráfico diário, vamos botar aqui o gráfico diário, pode ser que, né, aqui fica um pouco mais fácil, né? Mostrando praticamente fica a mesma coisa, né? Eu penso que uma operação, tá vendo aqui, ó, no gráfico diário a 9 já tocou, ela já está acompanhando o trade até aqui embaixo. O que isso significa? Significa que a 9 perto de preço, né, ela facilita o movimento de alta, mas também pode mostrar aí e vir a romper esse momento aqui. A gente tem que esperar o movimento, tá? Então, como eu falei, aqueles que são mais audaciosos podem comprar no rompimento desse candle vermelho aqui, e aqueles mais conservadores, né, comprar na superação desse topo aqui, tá bom? Para baixo é aquilo, se houver um movimento para baixo, aí espera-se romper o suporte, né, esse ponto de suporte que é a parte inferior do retângulo, voltar para confirmar e a partir daí continuar o movimento de descida. Então aqui a gente já sabe que se houver aqui um rompimento desse topo aqui, pode vir a chegar aqui nesse próximo topo, na faixa aqui dos 125.400, o que daria aproximadamente, aí em torno de 4,5, né? 5.380 pontos, né? Ou aqueles que quiserem partir daqui desse topo aqui, né, em torno de 3.613 pontos, tá bom? Bom, essa aí é a cara do Ibov, é a cara do Ibov aí para a próxima semana. Vamos aguardar essa movimentação. Se ele vier aqui a forçar esse suporte, como eu falei, romper e confirmar, a gente tem, né, mais movimento aqui, ó. Então é bem provável que ele possa vir buscar essa parte inferior, né, o que não seria muito bom, mas que daria aí em torno de 6.623, tá? Pontos. Então é isso. Vamos lá então, vamos continuar com a nosso acompanhamento. Vamos para BOVA11, a queridinha dos investidores de opções. BOVA11 está praticamente no mesmo, né? O gráfico é praticamente o mesmo, não é idêntico, mas é bastante parecido. A gente está no gráfico diário, vamos voltar para o gráfico semanal, né? Vamos voltar aqui para o gráfico semanal. Aí. Pronto. Voltamos para o gráfico semanal e aqui a gente consegue ver o seguinte, praticamente a mesma coisa que o Ibov, tá? Aqui também formando aí um candle com força vendedora no final da semana e praticamente a mesma coisa, tá? A média de 9 está um pouquinho afastada, mas já chegou. Se for olhar no diário, praticamente está a mesma coisa. Aqui, ó, acompanhando o trade de perto, né? Então, mesmíssima coisa para a BOVA, né? Pode forçar para baixo, rompendo aqui esse suporte e podemos descer aqui na casa dos 108,58,
o que seria aí um movimento de queda aí, né, em torno de 6,25%, mais ou menos, 6,30%, tá? E se for para cima, né, tem essa possibilidade aqui de, rompendo esse topo aqui, ir em busca desse topo aqui, ó, tá? Ou seja, pode subir aí em torno de 3,04%. Tá? E a Bova 11 fechou a semana com uma queda de 0,74%, um movimento parecido com o Ibovespa, né, que caiu 0,77%. Vamos para o dólar. Tá aí o dólar, como é que ficou essa semana? Até que está um gráfico bonito o dólar, né? Continua aqui no movimento de alta, topos e fundos ascendentes, bateu lá em cima, né? E de lá para cá ele vem aqui mostrando um movimento de retração. Se eu usar o Fibonacci desse último movimento aqui, até agora ele bateu nos 50%, passou aqui, já está no 38,2%, ou seja, já teve uma boa retração, já retraiu mais da metade do movimento. Isso indica que pode ser aí que o dólar comece aí uma nova arrancada de alta. Como é que isso pode acontecer? Ó, média de 9 e 21 estão coladinhas. O que isso significa? Sempre falo aqui. Isso significa que médias de 9 e 21 coladinhas pode a qualquer momento trazer um movimento de explosão, tanto para cima, né, quanto para baixo. Movimento para baixo, o alvo está aqui no 6,35 e se cair se ele fizer um movimento para baixo, vai ficar aí na casa dos 5,9, tá? 5,90. Ele está bem no meio do caminho, né? Ele está aqui bem no meio do caminho, né? Entre essa resistência e esse suporte aqui. É observar, né? O novo fechou aí na sexta-feira com um movimento forte de alta. Vamos voltar aqui para o gráfico semanal e a gente percebe que houve sim uma força vendedora lá em cima, como eu já havia mostrado, né, no gráfico semanal, e essas semanas aqui ele praticamente está nesse trechinho aqui, ó, né, ameaçou uma alta que não voltou a bater na máxima, depois tentou de novo, não conseguiu, força vendedora jogou para baixo. Agora o trade está sendo acompanhado pela 9, tá? O trade aqui certamente foi entrada do Banco Central no dia, isso aqui já foi em agosto, já deve ter tido algum tipo de intervenção aqui em agosto de 2024, e a coisa vem, né, lateralizou, voltou a subir, venceu esse candle aqui e bateu lá no 6,35. Tendência agora é uma lateralização, tudo indica, né? Se a gente for pegar aqui, ó, a mínima desse candle aqui, olha lá, como é que a gente já vê que o preço ele respeitou a mínima desse candle maior aqui, que bateu, que fez a máxima lá em cima. Pode ser um movimento de lateralização do dólar aqui? Pode ser, até porque a 9 está aqui segurando o preço e também está coincidindo com a mínima desse candle aqui que está sendo respeitada. Então, né, o dólar pode ser que comece um movimento de lateralização, né, aqui nesse range aqui, tá? A não ser que haja algum tipo de intervenção aí. Se não tiver, é bem provável que ele comece aí um movimento de lateralização. Beleza? Vamos para o índice, mini índice. O índice já estava sendo analisado, estamos aqui no gráfico semanal. Deixa eu tirar aqui manter só essa daqui. Nós estamos aqui numa região de suporte, tá? Vou puxar ela mais para cá, ó, puxar ela mais para cá, tá aí, ó, tá? Ela já bateu nesse ponto de preço aqui, voltou, subiu, né? E agora está aqui novamente, respeitando o preço. Uma vez preço respeitado, esse candle aqui já mostrou força compradora, venceu a máxima desse candle aqui
e devolveu tudo, força vendedora, no final da última semana, né? Que pode acontecer, né? Pode acontecer do preço vir buscar, né? Do preço querer vir buscar a linha de tendência de baixa, tá? Isso é muito provável. Pode ser que ele possa vir buscar essa linha de tendência de baixa para depois começar o movimento de baixa novamente e romper esse suporte aqui. E isso é muito provável. Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, que o preço vem semana a semana, ele vem respeitando a linha de tendência de baixa. Aqui tentou romper, voltou. Aqui já distanciou, ou seja, tá longe da 9 inclusive, tá? Então pode ser que o preço venha buscar a 9 e com isso se aproxime um pouco mais da linha de tendência de baixa, né? Podemos dizer que o índice, né, ele pode cair um pouco mais? Até pode, tá? Até pode, mas se a gente for olhar bem, eu vou tirar agora essa linha de tendência de baixa aqui, vou tirar essa linha aqui e vou usar o meu famoso retângulo. Então, quando eu venho, pego o retângulo e busco a lateralização, aí a gente começa a ver de uma outra forma. Tem uma lateralização aqui, né, um pouquinho menor. Ó, essa lateralização aqui já vem há um tempão. O índice trabalha muito lateral mesmo, é normal. Aqui tentou fugir, voltou. Ó, já não teve tanta força compradora para ir lá em cima, mas voltou, respeitou embaixo. Aqui ele já foi lá buscar a resistência, bateu, respeitou o suporte. Aqui tentou cair, não teve força vendedora suficiente, jogou para cima. Já não teve força compradora suficiente para ir até a resistência, voltou e agora tem força de cair. Então, essa saída aqui, ela tá confirmada, houve um rompimento do retângulo. Porém, se a gente for buscar aqui outros movimentos, a gente vai ver que tem aqui uma memória de preço aqui, ó, aqui embaixo. Então, essa região aqui é considerada região de suporte, tá? Então, por enquanto, o índice está respeitando esse suporte aqui lá de trás, aqui de 2023, de março de 2023. É esperar, porque ele pode fazer aqui dois movimentos. Ele pode confirmar o rompimento desse candle aqui para cima, para voltar aí para o retângulo e continuar o seu processo de lateralização, tá? Ou ele pode romper essa região de suporte e descer mais. Se isso acontecer, tem outros pontos aqui, alguns pontos intermediários e outros pontos, tem vários pontos intermediários aqui de preço, né, que ele pode vir buscar, tá? Estou marcando todos aqui, vai ficar com muita linha aqui, mas é só para vocês entenderem aí essa escada do índice, tá? Do mini índice, aqui ó, aí a escadinha está pronta. Se ele romper esse suporte, pode vir buscar esse aqui no 114, depois no 110 e depois no 104, tá certo? Vale a pena esperar. Eu creio que, como esse movimento aqui foi um movimento muito atípico, né, que a gente está falando aqui de 2020, a gente fala aí da crise sanitária, então é bem provável que isso não aconteça e que ele se mantenha nesse range. Pelo histórico, tudo indica que ele possa forçar a voltar para cá e voltar para o range, para esse, voltando para o range, voltando aqui para o retângulo, aí é operar nesse ambiente aqui, que é um ambiente muito bom, né? Se a gente for medir aqui aproximadamente, nós temos aqui em torno de 13%, 14% aqui de espaço para ficar se movimentando e ganhando dinheiro aqui. Beleza? Vamos então para a Petrobras, lembrando que estamos no gráfico semanal, né? Petrobras, tá aí Petrobras, deixa eu tirar essa linha não, tá bom isso aqui, dá para ver bem, a gente já vem analisando a Petrobras a semana inteira, no movimento semanal, ela lateralizou muito tempo aqui e bateu lá em cima, voltou, devolveu, e agora está nessa lateralização.
bem a 9 está conduzindo o trade, está bem pertinho, a 21 também. Ou seja, não vejo uma possibilidade de movimento de queda da Petrobras. Ela já está aqui, entrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas aqui. São 2 meses que Petrobras está aqui nesse ambiente, a não ser, como já falei em outros vídeos, a não ser que realmente tenha algum tipo de movimento aí, aprovação de nova exploração, ou algum resultado muito positivo ou muito negativo no balanço trimestral, alguma coisa aí que possa vir a acontecer que possa fazer o preço mexer muito. Caso contrário, o preço vai ficar aqui nesse range aqui com um espaço aproximadamente de 3,84% aqui para ele se mexer para cima e para baixo, tá? É aguardar para ver. Rompimento para cima, Agora a gente tem aqui uma região de resistência, que ele tem que passar por essa região. Eu só pensaria em ponta compradora vencendo esse candle aqui, tá? Vencendo esse candle aqui, voltando para confirmar e depois fazendo o pivô para subir, tá? Essa aqui é o pensamento de Petrobras para alta, Para baixo pode até acontecer, claro que tudo pode, mas para mim, pelo que eu vejo aqui, há uma tendência de lateralizar com possível alta a qualquer momento. Beleza? Vamos para Itaúsa. Itaúsa, boa empresa que está também penando aí, Vem aqui num processo de lateralização há algum tempo, rompeu essa lateralização, voltou para o ambiente de lateralização. E agora ela rompeu a parte, o suporte aqui dessa região de lateralização. Vejam bem que teve aqui um candle de indecisão quando ela bateu no suporte, depois venceu o suporte e voltou a subir e fechou a semana com força vendedora. Mas podemos ver que nessas 4 semanas todos os candles tocaram no suporte. Isso demonstra uma certa indecisão, Tem indecisão aqui, mas essa indecisão pode mantê-la lateralizada aqui nessa parte inferior, tá certo? Nessa parte inferior ela pode ficar lateralizada. Pode até ficar por um tempo aqui, Deixa eu desenhar aqui para ficar um pouco melhor. Ela pode ficar aqui num movimento de desenho mesmo, de lateralização, para cá, para cá, para cá, e de repente ela romper, e tentar buscar de novo aquele movimento de lateralização lá em cima, tá? Isso é o que a gente espera, porque Itaúsa, a 8 e pouquinho, realmente ela já está num valor bem abaixo, daquilo que ela vale se a gente for olhar os fundamentos dela. Mas, como tudo pode acontecer, se houver um rompimento para baixo, nós temos aqui a média de 200, que vai ser o primeiro suporte, vamos dizer assim, dessa queda, e o segundo nós temos aqui no 7,38, ou seja, se acontecer de uma queda, até atingir a média vai aí dar uns 7%, e até o próximo alvo aqui embaixo, 14% de baixa, é o que pode acontecer. Minha singela opinião que Itaúsa vai lateralizar e depois voltar para o range, vai lateralizar aqui nessa parte, nessa região de suporte, e depois vai voltar para o range de lateralização anterior, até porque ela está aqui há bastante tempo. Ela veio para cá em dezembro de 2023, ela vem mantendo aí esse nível de preço, e como o preço tem uma memória muito forte, mesmo a gente passando pela situação atual aí da conjuntura econômica e política, acredito que pelos seus fundamentos ela vai se manter aqui e logo depois subir. Banco Bradesco, vulgo Bradescão, rapaz, olha o Bradescão. O Bradescão veio aqui, lateralização, a média de 200 e 400 estão lá em cima, firme e forte, praticamente alinhado aqui com essa resistência, mostrando que realmente o Bradescão foi buscar o fundo do poço
se nós reduzirmos aqui, ó, vamos ver que essa região aqui, claro que tem mais coisa para baixo, tem, mas foi o momento da crise sanitária. Então, a crise sanitária, todas as empresas tiveram que fazer essa nova escalada. Aqui lateralizou um pouquinho, logo depois da crise sanitária. Aqui tivemos outras situações, aqui, situação de crédito do Bradesco com empresa de varejo e tal. E aqui ela vem lateralizando, mostrou força para subir. Nesse momento aqui, né, bateu no fundo, topo, aí um fundo ascendente, topo ascendente, tudo indicava que ela ia para cima. E aí devolveu quase tudo. Criou força novamente, respeitou a resistência, voltou. Tá? O que eu entendo? Entendo que Bradesco, pelos seus fundamentos contábeis e financeiros, tá? É uma empresa que tem bastante valor. E o preço de 11,04 hoje, mais ou menos, aqui, tá? Fechou na semana passada, ela fechou em 11,18. Em 11,18, esse preço aqui é um preço bastante atrativo. Então, eu acredito que possa haver, sim, um movimento aí de alta em Bradesco. Tá? Tenho escutado aí muitas pessoas falando de Bradesco como boa pagadora de dividendos e com o objetivo de comprar Bradesco, já encarteirar Bradesco. Vamos ver, é o que a gente espera, né? Se isso acontecer, ele volta aqui para o seu range, né? Ele volta aqui para o seu range aqui, e aí com certeza a gente vai ter aí um movimento que pode durar sim alguns meses, mas a possibilidade dele buscar a maior parte lá do range, que é uma resistência. Se a gente for tentar medir isso aqui, aproximadamente, né, 31,67%. Então, Bradescão aí com a perspectiva de voltar a buscar o range. Se cair, né? Se cair, poço tem fundo? Tem vários fundos aqui que eu não vou nem ficar medindo isso para não colocar um monte de linha aqui para vocês, mas tem aí uma escadinha para descer pouco a pouco, mas tem. A perspectiva é que Bradescão volte a buscar aqui o range anterior. Vale, vamos lá para Vale. Vale é uma empresa, né, complicada para operar. Não é qualquer pessoa que gosta de operar Vale, mas a gente já identifica rapidamente aqui um range grande aqui, tá? Ela veio num range aqui relativamente alto. Aqui, ó, vou buscar agora ele aqui, ó. Aí a gente enxerga o restante. Ó, tá aqui. Deixa eu até ressaltar ele aqui. Pronto. Beleza. Ele veio aqui, tá? Mantendo esse aqui, já começou a mostrar que não teve força para buscar a parte superior do range. Ficou no meio do caminho e como é que, né? Entender um pouquinho de candle ajuda, né? Mostrou um candle de indecisão. Aí mostrou candle de indecisão, é melhor esperar porque o mercado não pensou em levar ele lá para cima. Desceu. Tentou fazer força para subir, rompeu aqui esse topo, mas não conseguiu, desceu, aí rompeu esse topo aqui, respeitou ali a média de 200, voltou e agora ele está pensando em ir embora, pensando em sair do range. Bradesco, o Vale ainda não saiu desse range aqui, tá? Ela não saiu desse range. Então a gente começa a entender o seguinte: se já colocou aqui a carinha para fora, né? Nós temos aqui uma média de 400. Se continuar desse jeito, é bem provável que ela venha buscar preços mais baixos. E aqui a gente tem aqui um ponto relevante, tá? Que ela pode vir buscar. O que eu aguardaria, como sempre falo aí com vocês, né? O que eu aguardaria nesse movimento, bem que aqui já teve a venda aqui, né? Quem tinha que vender, vendeu. Mas foi uma venda espremida, porque tinha um suporte aqui perto. Então, quem vendeu provavelmente usou esse suporte aqui como alvo. Agora, tem um candle aqui. O ideal, né, é que ela forme outros candles aqui, um candle livre,
Primeiro candle vermelho livre, né, que vier a romper a mínima desse candle aqui, aí sim uma nova operação de venda, buscando aqui a de 200 e posteriormente o alvo lá embaixo de 39,22. Se ela for buscar aquele alvo de 39,22, aí seria mais uma queda de 22%, quase 23% nesse caminho aqui. Tá bom? Então vale ainda mostrando uma tendência de baixa, mas não esquecendo que vale estar numa tendência de baixa saindo de um range. E é muito comum que ela volte para aquele range onde ela tem a maior memória de preço. Tá? Eu falo isso muitas vezes, as pessoas falam, pô, Dani, mas de onde você tira essas coisas? Né? Memória de preço. Isso aí é uma terminologia muito usada no price action. Né? Preço tem memória e ele acaba criando determinados padrões. Os padrões serão sempre os mesmos? Ele vai se repetir sempre? Não, mas vai se repetir na maioria das vezes. Então, o ativo pode vir aqui a buscar algum movimento, mas a tendência é ele voltar para aquele preço onde a memória é mais forte, ou seja, onde ele passou mais tempo ali. Então, vamos aguardar, né? Se houver algum movimento aqui para cima, né? Se houver algum movimento para cima, nós temos aqui esse candle de decisão aqui, ó. Ele é um ótimo candle para ser utilizado como um parâmetro de rompimento, né? Então, se ele voltar para cima, né, romper a máxima desse candle, voltar para confirmar e subir, ele vai buscar mais alguma coisa lá em cima, certo? Então, é aguardar o movimento para poder operar na hora certa. Vamos lá então, vamos falar de CEMIG. Muita gente aí posicionada em CEMIG, né? Vou até tirar um pouco aqui dessas linhas. Vou tirar um pouco dessas linhas aqui para a gente poder analisar melhor. Por quê? Porque CEMIG ela está vindo num movimento bacana. Ela veio num movimento bacana, movimento de alta, lateralizou aqui durante um tempo, depois não lateralizou mais. Teve pequenas lateralizações, pequenas. Essa aqui foi uma outra, né? Vou até marcar aqui para vocês. Uma outra lateralização aqui, mas bem pequenininha, por pouco tempo, né? Aí logo depois fugiu dela, foi embora, né? Avançou. Deixa eu tentar aqui. Aí ela avançou, subiu, encontrou lá um ponto de resistência, né? Ó, foi uma máxima. E aí tentou, né? Bateu lá em cima, vamos marcar esse topo aqui que ela venceu, voltou. Se a gente marcar aqui a máxima desse candle, a gente encontra agora aqui o que? Uma região de resistência. E ela ficou aqui, ó, em cima dessa linha e tal, e gradativamente começou a cair. Aí, num determinado momento, ela rompeu esse fundo aqui, tá? Que era o fundo mais próximo. Rompeu esse fundo. O candle está em cima desse suporte aqui. O que fazer? Nada. Aguardar. Aguardar. Se surgir mais um candle livre aqui, vermelho de venda, que vencer essa mínima aqui, bom, beleza. Pode pensar numa operação na ponta vendedora e buscar o quê? E buscar aqui, ó, essa parte de baixo aqui desse. Aliás, tem um outro ponto aqui importante, que é esse ponto aqui. Ó, ela pode vir buscar aqui e aí vencendo esse, ela pode vir para essa região, essa mesma região do retângulo aqui, ó. Tá? Então, o caminho dela é um caminho de alta, tendência nitidamente de alta. Lateralizou por aqui, tá? E pode ser agora que ela venha para cá buscar aqui outros preços aqui onde ela teve memória de preço. Ela chegou numa máxima, de repente cai, fica um tempo nesse espaço aqui onde a memória de preço é mais forte para depois voltar a subir, tá bom? Se ela tiver um movimento de alta, ou seja, voltar para cá, ó, voltar para esse range aqui, pode ainda lateralizar aqui durante um bom tempo para depois tentar romper a máxima, certo? O que é normal. Né? É como se fosse uma corrida de ladeira. O preço veio, correu, deu uma cansada, caiu o rendimento, de repente ele fica aqui. Ele pode lateralizar aqui para descansar,
Se ele lateralizar aqui, é um ótimo sinal, porque a memória de preço mais forte é nesse retângulo de baixo. Então, o mais possível seria ele descer até esse retângulo e voltar para o mesmo ambiente onde ele estava antes, lateralizado. Se em vez dele descer, ele começar a lateralizar aqui, é ótimo, porque ele já vai estar fazendo uma lateralização no nível mais alto que a outra. Olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Olha o histórico dela, ó. Lateralizou aqui, não seria surpresa se ela agora lateralizasse aqui, ou seja, no nível acima, ou até aqui, no nível acima. Se isso acontecer, é só aguardar, porque é uma empresa de bons fundamentos, né? Tá no movimento de alta intenso há muito tempo. Se ela lateralizar, é só deixar o bote armado para que no momento em que ela venha superar essa região de resistência, continue aí fazendo máximas aí, tá bom? Vamos para a Embraer. O que a gente tem? Embraer é a mesma coisa, muito parecido com o CEMIG, ó. Se a gente for olhar, tá vendo? Teve aqui, ó, movimento de lateralização. Aqui lateralizou também um pouquinho, mas continuou subindo, né? Continuou subindo e agora lateralizou aqui. Está descansando, só descansando. A média de 9 acompanhando o preço de pertinho. Então, para mim, né, eu olho Embraer com um pensamento aqui muito tranquilo de que a tendência é lateralizar um pouco por aqui, né? Lateralizar um pouco por aqui e em qualquer momento subir, voltar para testar e seguir adiante aí um movimento de alta, tá? É o que eu vejo para a Embraer. Vejo aqui um movimento de alta aí pronto para acontecer, beleza? VEG3, uma empresa de excelentes fundamentos financeiros, paga pouco dividendo, mas é uma empresa bem sólida. Veio aí um movimento de alta bastante interessante e, pelo menos, né, parece aqui que está lateralizando. A gente teve um topo aqui, tivemos um outro topo ali, formando agora uma região, né, de resistência. Temos aqui um fundo aqui que está sendo respeitado, tá vendo aqui, ó? Esse fundo, ó, tá vendo? A memória de preço foi respeitado e ela mostra agora a lateralização, né? Bem parecido aqui com a Embraer, uma empresa sólida que, né, ela vem em franco crescimento. Pode ser também que agora no seu descanso ela lateralize aqui por um tempo e até criar forças aí compradora para poder vencer, descer para poder fazer aqui a sua conferência aqui na região de resistência, né? E depois continuar o processo de alta. A VEG3 ainda em alta, ainda é uma empresa muito interessante aí para se investir. Klabin, vamos para Klabin. Klabin, o gráfico semanal, ela mostra aqui um movimento, né, que ela costuma fazer esse movimento de forma muito convencional. Ela ensaiou aqui uma lateralização, saiu da lateralização, né, foi até lá em cima, voltou e agora fazendo um movimento, né, de volta ao preço anterior. Força para subir tem, porque tem ótimos fundamentos, tá? Bateu lá no preço anterior, ó, tá vendo? Ela já tinha essa região aqui marcada aqui. Deixa eu até descer um pouquinho para cá. Pronto. Essa região já tinha um topo anterior lá de quando, hein? Esse topo aqui é de 2021. Então já tinha aí uma região, ó, respeitou o preço aqui, respeitou, tentou vencer, não conseguiu, voltou, bateu exatamente no preço máximo anterior e agora desceu. Média 9 começando a querer curvar para baixo, tá? Ela fez aqui um processo de lateralização. Se a gente enxergar aqui, eu não vou usar o retângulo, mas como as linhas já estão aqui, ó, fica bem demonstrado que ela pegou esse range para lateralizar. Tentou vencer, não conseguiu. E se ela vier a cair, como é uma empresa forte, de bons fundamentos,
a tendência é que ela fique aqui lateralizada nesse mesmo ambiente aqui, né? Eu operei aqui com bastante sucesso em opções, usando esse movimento lateral de Klabin, né? Foram várias semanas aqui e certamente se ela voltar para cá vai ser aí um prato cheio para quem gosta de operar em range, né? Principalmente com opções. Bom, pessoal, 40 minutos de vídeo até aqui, né? Já ficou um pouquinho longo, mas isso aqui é uma preparação para a nossa semana, né? Amanhã é segunda-feira, a gente espera aí que o mercado possa de alguma forma reagir. Vamos ver se isso acontece. Não temos nenhum indício, nenhuma notícia que possa ajudar. Ao contrário, na América Latina vem acontecendo alguns eventos aí que estão desestimulando os investidores internacionais. Então, infelizmente, muitos investidores da América do Norte, da Europa, eles não conseguem enxergar o Brasil como um país, né? Eles olham para a América Latina como um todo e às vezes o que acontece nos países aqui vizinhos, isso acaba também mexendo lá com a disposição dos investidores internacionais. A gente espera que isso venha a mudar, né? E que ações aí sejam tomadas para que a gente possa voltar a merecer o respeito aí dos investidores internacionais e eles voltarem a investir com a gente. E é claro, entrando mais dinheiro, são mais negócios, mais oportunidade de resultados, mais oportunidade de lucro para a gente, beleza? Se você tem gostado dos meus vídeos, não esquece não, deixa aí o seu like para poder a plataforma entender que você gosta, que as pessoas estão gostando do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, é de graça, não custa nada. Ative as notificações. Eu de segunda a sexta estou trazendo aqui, todos os dias de segunda a sexta, trazendo o fechamento do mercado e trazendo aqui um ou outro conceito, né, de visão do gráfico aqui, de operacional do gráfico, para ajudar aqueles que quiserem de alguma forma, estão aí começando a desenvolver a sua forma de operar ou aprimorar de alguma forma, né? Conhecimento no mercado financeiro nunca é demais, né? A gente busca o conhecimento, esse conhecimento vai nos ajudando a entender cada vez mais como o mercado funciona, como as forças do mercado funcionam. Isso vai nos dando mais segurança, certamente também vai nos dando mais consistência para a gente lucrar no mercado. Valeu? Então é isso aí. A gente se vê então amanhã, segunda-feira. Forte abraço para vocês.